Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e toda semana estou aqui com um vídeo para falar de livros com vocês. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque se você gosta de bons livros, aqui é o seu lugar. E hoje eu vou falar de um livro muito especial, que é o livro Sebastiana. Sebastiana tem texto da Paula Giannini e ilustrações de Evelyn Postali. Esse livro conta a história do Seba, que é um menino T21. O que é T21? Esse é um nome para síndrome de Down. Então, ele se refere à trissomia 21, que é a condição genética de ter ali no par de cromossomos 21, ao invés dos dois que são habituais, 3 cromossomos. E então, por muito tempo, foi conhecida essa condição como síndrome de Down e atualmente tem sido um esforço para se modificar essa nomenclatura, porque acabou se tornando um termo pejorativo algumas vezes se falar em síndrome de Down, Down, que é o nome do pesquisador que descobriu essa síndrome. E aí então tem sido feito esse movimento para nomear como T21, que é a trissomia 21. E por que esse texto é tão importante? Primeiro, porque a gente quase não vê esse assunto ser debatido na literatura, muito menos na literatura infantil e infanto-juvenil, como é o caso da Sebastiana, e ainda mais com qualidade, com respeito, com tudo que é merecido para essa população que aqui no Brasil são quase 300 mil pessoas T21. Então, a cada 700 nascimentos, mais ou menos, nasce um bebê com T21 e precisa muito ser falado sobre isso. Então, a gente tem aí, nas últimas décadas, um aumento da expectativa de vida dessas pessoas, um aumento na sua qualidade de vida, devido aí a inúmeros fatores. E temos agora esse livro belíssimo da Paula Giannini com a Evelyn Postali, trazendo esse tema tão necessário e urgente para ser debatido. Eu vou ler para vocês alguns trechinhos para vocês conhecerem aqui o Seba e também a Tiana, que são os dois personagens centrais. E o Seba, ele é um menino de 12 anos que tem seus sonhos, tem os seus amores, e ele não vai deixar que nada faça com que ele desista. Nem mesmo quando a sua amada Tiana ela muda de cidade, ele vai deixar de acreditar nesse amor e vai sim partir aí numa aventura para buscar um presente especial para sua amada. E esse livro fala sobre isso. E mais um detalhe, antes de eu ler aqui um trechinho para vocês, esse livro ele foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal. Então é um livro que foi feito com recursos públicos e ele tem toda uma questão de acessibilidade também. Então aqui dentro do livro vocês podem encontrar o QR Code com material virtual do projeto, ou seja, tem e-book, tem audiolivro, tem material acessível em Libras. Então, um livro que tem aí toda uma questão de acessibilidade que é muito importante também. Então, essa é a capa do Sebastiana. E eu vou ler aqui o comecinho da história para vocês conhecerem e verem não só o texto da Paula, que é muito rico, mas também as ilustrações. Vou mostrar para vocês as ilustrações da Evelyn Postali. E esse livro, ele é dedicado a Gabriel Loyola, nosso pequeno muso inspirador. Então teve a inspiração no Gabrielzinho, que é um menino T21, e então uma história muito rica e muito bonita. E começa falando assim: quando Seba soube que a família de Tiana estava de trouxas prontas, correu. Papaléguas, sebo nas canelas, pernas pra que te quero. Alcançou-os. O fusca bege, no meio da estrada de terra, se confundia com a poeira deixada para trás. A fumaça fedorenta e o motor fervido
foram os milagres que seu padrinho, o padre Cícero, providenciara como pagamento de muitas lágrimas, rezas e negociações. E o santo que não fosse doido de negar pedido a um menino bonzinho e cumpridor de suas tarefas. De mais a mais, ele, Sebá, tinha uma missão a executar. Precisava aceitar que Tiana partiria. Afinal, eram ainda crianças e deviam obediência aos pais. Mas queria garantir que ela voltaria para cumprir o pacto que ambos fizeram à custa de sangue, um talho na mão esquerda que levaram uma eternidade para cicatrizar. Então aqui a gente tem a ilustração da Evelyn, né, e junto com esse texto da Paula. E aí ele continua falando. O corte desenhara a marca da linha do coração em sua palma, bem ali, onde nunca a possuíra. Tiana iria, e retornaria vestindo branco, pronta para dividir com ele no altar o derradeiro e definitivo sim. Eram um, Sebá e Tiana, quase um vocábulo perfeito, destinados a estarem juntos pelo resto de seus dias. O pai da menina, controlando o riso, consentiu. A mão de Tiana seria dele. Como afinal poderia negar um pedido daquele menino de olhos oblíquos e orelhas baixas? De mais a mais, a ousadia de Sebá conquistara seu afeto. Aqui a gente tem uma imagem do Sebá, e aqui a Paula já começa falando, né, de algumas características de uma forma bem suave, bem poética. Ela fala das mãos, né? Então, uma das características do T21 é essa questão da palma da mão, que tem apenas, né, uma linha única, diferente, né, de uma mão que não é de alguém com T21, que tem diversas linhas. E aí ela fala também dos olhos oblíquos, das orelhas baixas, que também são características de pessoas T21. E aí a história continua. A permissão foi dada sob o olhar de Tiana, meio de lado através do vidro traseiro do veículo. A menina não desceu, e diante da ausência de aliança para selar um compromisso de tamanha importância, Sebá se empolgou, fazendo juras de amor e promessas de dotes. No dia do casório, traria algo raro e sem igual para presentear a noiva. Quem sabe o sol, talvez a lua, ponderava. O pai recuou. Filha dele, ainda que de brincadeira, não era menina para aceitar clichês como presentes. Nada feito. Todos temos o sol e a lua. Para Tiana, você precisa trazer algo especial. E como um menino de apenas 12 anos não fizesse ideia do que pudesse ser um clichê, para o rubor da amada, ajoelhou-se e prometeu. Trarei um anel confeccionado com metal tão precioso, mas tão precioso, que neste planeta ninguém poderá encontrar. Então tá lá a Tiana, né, no carro, o pai ali, e o Sebá fazendo essa promessa, né? E aí, promessa feita, Tiana vai embora. A aliança do noivado, Sebá jurou, seria única. Como Tiana, a donzela guardada ali, dentro do Fusca. Uma joia forjada com nada menos que uma pedra trazida diretamente do espaço sideral. Pacto selado, o garoto cuspiu na mão. Não era homem de voltar atrás com palavra dada. E manteve-se firme, mesmo no momento em que sentiu o aperto forte do futuro sogro em seus dedos pequenos, peculiares de sua natureza. Assim se despediram, aos pulinhos. O Fusca para um lado, Sebá para o outro, já com os olhos nas estrelas e a cabeça na televisão. Ou melhor, no programa preferido de sua avó, o de Flávio Cavalcante. Era isso. Seria ali o início do seu plano. Lembrava de ter visto inúmeras vezes, comendo pipoca com a avó, entrevistados contando histórias de visitas a galáxias longínquas. No espaço, faziam amizades com seres das estrelas que viajavam em foguetes potentes. Eles cruzavam a distância entre mundos em 1 segundo e eram capazes de ultrapassar a velocidade da luz. Era só um piscar de olhos. Com seu plano traçado, colocou a mão na massa. A engenhoca foi desenhada a lápis,
com papel e muita saliva. Sua língua já quase não cabia quieta de euforia em sua boca seca e concentrada. Não podia se esquecer de detalhe algum. Depois escreveria à namorada e enviaria uma carta selada pelo carteiro, tão logo o sogro comunicasse o endereço da nova casa. Arrumou o material. As chapinhas de refrigerante para a carcaça de metal seriam arrebitadas com prego de atar ferradura de jegue, emprestados da oficina do avô. A antena da televisão, com um bombril na ponta, captaria as ondas de rádio e de TV, sintonizando a nave no canal extraterrestre. Para o topo, arquitetou uma estrutura de espelhos. Os caquinhos serviriam de teto solar, aquecendo o tripulante, ele, e ampliando as imagens das estrelas menores. Para a impulsão que lançaria seu foguete para além da estratosfera, subtraiu do banheiro o antigo secador de cabelos da avó. E para a energia com dupla função, a de alimentar e a de fazer girar o motor, utilizaria o mais puro açúcar. Informação colhida novamente em sua inesgotável e preferida fonte, a televisão. A cana-de-açúcar é o combustível do futuro. Ouvi um dia no programa do repórter Esso. Tic-tac, tic-tac. As horas passavam aceleradas. Tac-tic, tac-tic. Os dias corriam e as semanas pareciam episódios dos desenhos do Rato Ligeirinho. Tic-tac. E assim, o Seba, com a sua promessa de que traria um presente especial para sua amada Tiana, ele começa a construir esse foguete, como a gente viu ali, né? Com as tampinhas de garrafa, com açúcar para fazer o combustível, porque ele viu que a cana-de-açúcar era o combustível do futuro. E a história vai se passando, então, nessa tentativa de construir esse foguete ali pelo Seba. Ele começa a história com 12 anos, e aí vai passando ali 13, 14, 15, 16, até que ele consegue, né, aqui no livro, de forma bem imagética, fazer essa viagem para o espaço. E aí ele vai, né, conhecer outros mundos, outros planetas, vai ter encontro com seres de outros planetas, com formigas gigantes aqui que vão gostar do açúcar que ele levou. E aí nesse encontro com as formigas ele vai conseguir esse presente para Tiana, que é um anel especial, não vou contar para não dar spoiler. Só que quando ele volta, ele vai ter uma surpresa, né? Porque acontece aí alguma questão bem científica dessa viagem ao tempo, né? Não vou contar também para não dar spoiler, mas ele consegue retornar, entregar o anel para sua amada, e aí eu vou deixar vocês com o gostinho de ler mais e saber como tudo isso acontece e como tem esse desfecho, a história do Seba e da Tiana, que unidos por esse anel especial vão formar o vocábulo Sebastiana. Conheçam o livro da Paula Giannini e da Evelyn Postali, que está muito, muito bonito e, como eu disse, tem toda a acessibilidade aqui no QR Code que vocês podem encontrar na contracapa do livro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e também deixem os seus comentários se vocês já conheciam o livro, se vocês já leram algum livro que traz um personagem principal com T21. E espero que vocês tenham gostado e voltem na próxima semana para mais livros. Tchau, tchau!